Beleza, galera? Vamos para mais um vídeo aí do nosso canal aí. Hoje é um pouquinho mais tarde, mas antes tarde que nunca, né? Nosso vídeo aí semanal, tá? Mandar um abraço a todo mundo que se inscreveu no canal aí, que tá curtindo, dando retorno nos nossos vídeos. E também mandar um abraço aí para todo mundo que se inscreveu no canal, tá? Então, abração para todo mundo que deu like que se inscreveu. Rapidamente, hoje nossa aula vai ser corrida, tá? Como eu sempre faço, eu mostro sempre um presente aqui que a galera me deu aqui, e esse moletom super quentinho que eu uso até hoje. Ele é um presente muito legal da galera lá de 2018, da turma 303, tá? Abração pra galera, vocês sabem aí que vocês são meus chapa, né? Isso aí. Então vamos lá pra aula, né? Muito bem. Hoje nós vamos estar então sobre a cinemática, tá? Os conceitos básicos aqui de cinemática, tá? E cinemática, basicamente, é o estudo do movimento dos corpos, tá? Mas sem o uso da massa e sem o uso da força, tá? Esses dois conceitos aí, nós vamos trabalhar melhor na aula que vem, enquanto nós estudarmos a parte de leis de Newton, tá? Esses estudos, eles foram desenvolvidos bastante ali pelo físico italiano Galileu Galilei, tá? Ele é bem famoso aí na área da física, tá? Basicamente, nessa parte cinemática, a gente tem dois tipos básicos de movimento, tá? Os movimentos com aceleração e os sem aceleração, tá? Movimento com aceleração é o MUV e o movimento sem aceleração é o MU, tá? Qual a diferença dos dois? Tá? Se ele tem aceleração, a velocidade vai aumentar ou diminuir. E se o outro é sem aceleração, que no caso é MU, é aquele que não tem variação de velocidade. Isso quer dizer que ela não aumenta e nem diminui, ela fica a mesma em todo o percurso, tá? Bom, o movimento uniforme aqui, para exemplificar ele, usar exemplos na nossa vida é um pouquinho difícil, tá? Mesmo exemplo que eu usei ali do elevador, dá para dizer que ele é um exemplo de movimento uniforme, tá? Mas ele tem um problema, tá? Que ele não é uniforme ao longo de todo o percurso. Quando ele arranca, ele tem que acelerar um pouquinho, né? Para poder chegar naquela velocidade. E quando ele está chegando no andar, ele freia, né? Então ele também tem um pouquinho de aceleração. Mas vamos dizer assim que no momento que ele está em equilíbrio de velocidade, ele está no movimento uniforme, tá? Bom, conceitos básicos aqui de movimento uniforme. Posição, espaço físico ocupado por um corpo, tá? Então isso basicamente é onde tu tá em algum lugar, tá? Se tu tem variação da posição, isso quer dizer o quê? Tu tem uma variação inicial e uma final, tu tem, claro, se tu deslocou ao longo desse percurso, tu tem uma distância percorrida, tá? E essa distância percorrida nada mais é a subtração da posição final e da posição inicial, tá? Que também é chamada de variação da posição, tá? Que é esse ΔS aqui. O tempo a gente já falou bastante na última aula, né? O tempo ali é basicamente o tempo percorrido por um corpo, vamos dizer, o tempo que passou quando o corpo se move, né? E a velocidade é a rapidez em que um corpo se desloca, tá? O que quer dizer esse termo rapidez, tá? Se o carro A percorre 10 metros em 1 minuto e um carro B percorre os mesmos 10 metros em 2 minutos, o carro A é mais veloz, porque ele foi mais rápido no deslocamento desses 10 metros. Então isso que é a velocidade, tá? Bom, aqui nessa parte aqui de movimento uniforme e minimamente variado, nós vamos ter algumas equações, tá, galera? Eu, assim, não sou muito da decoreba, tá? Principalmente se você está estudando para o Enem, mas infelizmente em alguns pontos você vai ter que usar alguma equação. Eu recomendo que você use essa equação mais simplificada, tá? Que é essa aqui, ó. Velocidade é a distância dividido pelo tempo, tá? Então ela é bem fácil de memorizar, eu acho que você consegue tranquilamente memorizar dessa forma, tá? E acho que é tranquilo, tá? Mas claro que tem a maneira mais clássica aqui de apresentar, que é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Quando você vai usar uma ou outra, depende do exercício te passar, tá? Eu recomendo mais que vocês memorizem essa, até porque eu acho que essa aqui é mais fácil para vocês memorizarem, né? Lembrando, aqui está todas as unidades do sistema internacional. Velocidade em metros por segundo, posição em metros e o tempo em segundos. Vamos fazer um exemplo aqui que nós temos aqui. Quantos metros um corpo que partiu da origem percorre em 2 minutos, se ele tinha uma velocidade constante de 10 km por hora? Bom, primeiro é o seguinte, né? Pegadinha oficial da física, né? A questão das unidades, tá? Tem que ver se as unidades estão ok, tá? A unidade de velocidade está ok? Não, ela tem que estar em metros por segundo. E a de tempo está ok? Também não, tem que estar em segundos. Vamos começar pela de tempo, que é mais fácil. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se tu percorreu 2 minutos, né?
quanto tempo passou, o 60 vezes 2, que dá 120. Fácil, né? Isso aqui não tem mistério, tá aqui, ó. Já o da velocidade, aqui eu não trabalhei na última aula, deixei para essa aula para nós trabalharmos, tá? Mas é tranquilo, tá, pessoal? Se está passando de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E se está fazendo o contrário, de metros por segundo para km por hora, você multiplica. Logo, como nós estamos passando de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, que dá 2,77 metros por segundo. Agora, é só usar a equação, né, que é a que eu apresentei para vocês, né, que é aqui, ó, trocar a velocidade por 2,77, que nós já vimos ali que é o valor transformado, e no lugar do tempo botar os 120 segundos, tá? Como o zero aqui não vai mudar nada na minha vida, a gente pode simplificar, né, usando dessa forma. E agora, como é que eu faço? Faz a conta em x, né? 2,77 vezes 120 e o S multiplicado por 1, aqui quando não tem nada é 1, né? Então, 2,77 vezes 120, 332 metros, ou 3,33 vezes 10 na 2, né? Só para você relembrar a notação científica, 1, 2 vezes a vírgula para a esquerda, potência positiva, tá? Bom, agora o movimento uniformemente variado, que é o outro tipo, né? Esse tem aceleração, tá? E essa aceleração, ou movimento acelerado, pode ser de dois tipos. O movimento com velocidade aumentando, que é o movimento acelerado, e o movimento com a velocidade diminuindo, que é o movimento desacelerado ou retardatário, tá? Exemplo prático, quando tu aperta o acelerador no carro, você está aumentando a velocidade, movimento acelerado. E quando você freia o carro, você tem um movimento desacelerado, tá? Bom, como eu falei aqui, não dá para trabalhar essa parte aqui sem equações, tá? Você tem 3 equações. Quando que você vai usar cada uma? Depende do que o exercício te passar. Da posição em relação ao tempo, quando você tem posição e tempo. Da velocidade em relação ao tempo, quando você tem velocidade e tempo. E a equação de Torricelli, quando você não tem tempo, mas tem velocidade e posição, tá? Então essas são as 3 variações da equação, tá? Vamos fazer um exemplo para ver se nós entendemos direitinho, tá? O carro parte do repouso e 1 minuto depois ele percorreu 30 metros. Qual a aceleração desse carro, tá? Como eu disse antes, né? Nós temos que dar uma visualizada aqui se tem alguma unidade que não tá ok, né? A gente tem 1 minuto aqui que não tá ok, né? Bom, mas isso aqui é fácil, né? Quanto que é 1 minuto em segundos, galera? Não precisa nem equação, né? 60 segundos, né? Então, basicamente é isso, tá? Depois disso, depois de fazer as conversões, a gente vai ter que saber qual que é a equação que nós vamos usar. Como a gente tem tempo e tem posição, usar a da posição em relação ao tempo, porque ela tem os dois dados que o exercício me passou. Entenderam como é que eu deduzi isso? Porque ele me deu tempo e posição, eu usei essa equação, tá? Como ele partiu do repouso, e o repouso é parado, a velocidade inicial quanto que é? É 0, né? Não tem como ter velocidade se o carro está parado, né? E nesse caso também que ele está no repouso aqui, quando começa a medir a distância que o carro passou, você usa a posição 0, né? Bom, agora ficou fácil, né, fazer o exercício, né? Nós temos dados aqui, a posição final que é 30, o tempo final que é 60, os outros dois é 0, como eu falei antes, né? Então a gente vai trocar aqui na equação, né? No lugar da posição, nós vamos usar os 30 metros, tá? Que é a posição que ele passou no exercício. No lugar do tempo, eu vou usar o 60, tá? Então, basicamente é isso, tá? E aqui, como tem 2 vezes o tempo, a gente tem que botar as 2 vezes, tá? O tempo aqui está do lado da velocidade inicial e o tempo que está do lado da aceleração, né? 60 ao quadrado, 3.600, né? Aqui, 3.600 dividido por 2, né? Vocês viram que eu já tive que fazer uma correção aqui, mas agora tá certinho, tá? 1.800, tá? Agora, como o 1.800 está do lado da letra, ele vai passar para baixo, dividindo, né? Então, dá 30 dividido por 1.800. Quando dá 30 dividido por 1.800, 0,0016 metros por segundo. Essa é a aceleração desse carro. Bom, para finalizar aqui, que nós fizemos sempre os vídeos aqui de 15 minutos, né? Então aqui, ó, o exemplo 2 é sobre queda livre. Aí você vai dizer, mas tu não ensinou isso aí para nós, queda livre. Queda livre é um movimento uniformemente variado, porque a aceleração da gravidade, ele acelera os corpos para o centro do planeta Terra, tá? Mas não é difícil, tá, pessoal? Queda livre aqui é só você lembrar da história se você está indo para cima ou está indo para baixo, tá? O objeto em queda livre cai de uma altura de 10 metros.
Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, qual a velocidade desse objeto ao chegar no chão, tá? Bom, primeiro é o seguinte, tá? Quando você está trabalhando com queda livre, eu uso dessa forma porque eu acho mais fácil, tá? Eu uso a posição inicial igual a zero, tá? Que é quando você está começando a medir a bolinha, o objeto quando está começando a cair, e a velocidade inicial é zero, tá? Porque é o seguinte, quando o objeto cai da tua mão, ele começa a ganhar velocidade, ele não tem velocidade no começo, né? E nesse caso a gravidade é positiva, tá? Quando o objeto está subindo, que é esse segundo caso, a posição inicial também é zero, tá? Porque sempre que tu começa a medir alguma coisa, é quando tu tá no zero da régua, né? Não quando tá no final da régua, né? Mas, nesse caso, não é a velocidade inicial que é zero, é a velocidade final que é zero. E por que isso, tá? Quando joga qualquer objeto para cima, ele vai perdendo velocidade. Aí, quando ele chega na altura máxima, ele tem a velocidade zero, né? Então, basicamente é isso, né? E nesse caso, a gravidade é negativa, porque, como eu disse, quanto mais o objeto subir, mais ele vai perdendo velocidade, tá? Sabendo tudo isso, agora fica fácil nós resolvermos aqui o nosso exercício, né? Bom, qual a equação que nós vamos usar? Nós temos ali, ó, nós temos a posição, temos ali a questão da aceleração, e ele está pedindo o quê? A velocidade. Então, posição, velocidade e aceleração. Ele está falando de tempo? Não, não falou de tempo em lugar nenhum. Logo, nós vamos usar o Torricelli, porque é a única equação que não tem tempo, tá? Lembre, nunca perca isso aí da cabeça, tá, galera? Se não tem o tempo, tem que usar sempre o Torricelli, tá? Nós vamos adequar essa equação de Torricelli aqui para a queda livre, tá? Então, no lugar do A, nós vamos botar o quê? O G da gravidade, tá? Lembre, a gravidade é uma aceleração. Logo, então, no lugar de aceleração vai ficar o 10, né? Bom, aqui, como eu falei que nós temos um exemplo de queda livre, e aqui voltando na outra slide, a velocidade inicial é zero e a posição inicial também é zero, né? Então, aqui, ó, eu botei o zero aqui para a posição inicial e botei o zero para velocidade inicial. Aí é só resolver, né, pessoal? No lugar aqui da gravidade, eu botei o 10, né, que é a aceleração da gravidade. 10 vezes 10, 100. 2 vezes 100, 200, né? Tá pronto o exercício? Não, né, de maneira nenhuma, né? Nós temos que levar a raiz dos dois lados, né? Então aqui, ó, quando tem a raiz aqui, ó, corta aqui e tira a raiz. E 200 na raiz quadrada, 14,14 metros por segundo, que é a velocidade desse objeto quando ele bate no chão. Bom, pessoal, encerrando aqui o nosso vídeo, tá? Mandar um abraço para a galera que está acompanhando nossos vídeos aí. Para os meus alunos ali, eu vou mandar uma lista de exercícios bem boa aí para vocês, ó. E assim, ó, quem tiver contribuições melhores aí no nosso canal, pode mandar para nós aí, que a gente está aceitando, tá? No próximo aula nós vamos falar sobre leis de Newton, tá? Nós vamos trabalhar então toda essa parte dinâmica. Um abraço e até mais.